Não há nenhuma dúvida, Fabíola, de que a inelegibilidade não elimina o tormento. O Bolsonaro, ele tem uma relevância política, ele é hoje há dois líderes populares no Brasil. Um é o Bolsonaro, o outro é o Lula. Agora, é muito difícil que um líder banido das urnas até 2030 mantenha, sob chuva e intempéries, a sua liderança sem nenhum tipo de descenso. Então, o Bolsonaro, lá em 2018, ele foi favorecido pelo antipetismo, que vigorava naquela época, e conseguiu retirar do armário uma direita que estava camuflada. A sobrevivência do Bolsonaro como principal líder da direita brasileira seria a falência prematura do conservadorismo brasileiro. O Bolsonaro é um personagem machista num país em que as mulheres são maioria. Ele é antidemocrático numa das maiores democracias do mundo. É antiambientalista numa nação que dispõe da Amazônia como ativo político e econômico. Ou a direita se faz representar por alguém menos arcaico, menos atrasado, ou se arrisca a ter que voltar para o armário fugindo da realidade. Porque não dá para você imaginar que um país como o Brasil, que tropeçou lá em 2018 nesse personagem que era a alternativa ao que se imaginava um risco de reiteração do desastre que foi o governo da Dilma Rousseff. Então, fugindo do desastre, tropeçaram no Bolsonaro. Agora, hoje todo mundo conhece o Bolsonaro, todo mundo sabe o que foi o governo Bolsonaro. Bolsonaro é o primeiro presidente da República, da história, a não obter, a não conseguir a reeleição desde que o Instituto foi criado durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o personagem. Dificilmente ele chegará a 2026 com o mesmo grau de liderança que ostentou nos últimos anos. Eu me arriscaria a dizer, Fabíola, que hoje o Bolsonaro não dispõe nem mesmo dos 58 milhões de votos que teve na eleição do ano passado. Ele já é um personagem maior do que foi no ano passado e, presumivelmente, será menor do que é hoje em 2026. Essa é a lógica indica isso. E o personagem é tão precário que o Brasil se revelaria ainda mais precário, sobretudo a direita brasileira, se permitisse que este personagem sobrevivesse como o principal líder da direita. A direita brasileira já tem aí alguns personagens colocando a cabeça para fora, e são personagens menos precários. Você pode questionar a posição de um ou do outro, mas não há, na direita brasileira, pelo menos não apareceu ainda, desses que estão em atividade, há o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, há o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, a gente mais ao centro, como o governador do Rio Grande do Sul, há uma nova governadora de Pernambuco, do PSDB, gente que está aí nessa zona da centro-direita, que tem condições de representar mais adequadamente o conservadorismo brasileiro. Então, acho que essa ambição do Bolsonaro de se manter como líder da direita, Fabíola, o principal líder da direita, ele vai manter ali alguma relevância eleitoral, mas não creio que será a principal liderança, não. É muito interessante ver como a sociedade brasileira tem prestado mais atenção nessas questões políticas, jurídicas, eleitorais, né? Estou acompanhando aqui o nosso chat, enquanto vocês falavam, estava vendo alguns dos comentários. E é muito interessante, hoje as pessoas estão voltadas a isso, querendo saber detalhes a respeito disso. Isso é muito saudável para a democracia brasileira, para o entendimento, né, da política brasileira. Isso é muito interessante a gente ver esse movimento no Brasil, de quanto as pessoas estão discutindo isso. Isso virou o assunto. Poderia estar sendo a Copa do Mundo, poderia estar sendo, né? Tem uma coisa, viu, Oi. Fabíola, que a Lília estava nos dizendo, é muito bom ter a Lília aqui hoje, porque em dias importantes é bom que nós tenhamos comentaristas relevantes, né? E a Lília estava dizendo dando um pouco dessa conjuntura histórica, né? Então, é bom que as pessoas tenham noção de que o que está sendo decidido hoje no Tribunal Superior Eleitoral não é o futuro do Bolsonaro. Na prática, está se decidindo no TSE que tipo de país o Brasil deseja ser. Porque se o Bolsonaro sobrevivesse a esse julgamento incólume, impune, como foi durante os 4 anos da sua presidência, aí realmente o Brasil estaria se condenando a uma posição
de abastardamento que não orna até com a história do país. Nós já passamos por problemas sérios, tão sérios quanto foi o flagelo Bolsonaro, e superamos, mal ou bem, o Brasil caminha para frente. Agora, qualquer resultado que seja diferente da condenação ou da inelegibilidade do Bolsonaro nesse julgamento de hoje não orna com um país que quer ter algum tipo de futuro. Então, o que está sendo decidido ali não é o futuro do Bolsonaro. Na prática, é o tipo de país que o Brasil deseja ser.